Olá, alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos à correção da semana 4, PET volume 2. Hoje vamos trabalhar envolvendo as leis de Coulomb, alguns conceitos aqui nas questões aqui. Então vamos para a primeira questão, que é da Unesp de São Paulo, que fala o seguinte: dois corpos pontuais em repouso, separados por uma certa distância e carregados eletricamente, com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Tá? Então vamos analisar aqui, Primeira coisa, a lei de Coulomb tem uma força, uma equação que é chamada força elétrica. Ela é expressa por essa equação aqui, ó. Força elétrica é o que? A constante eletrostática do vácuo vezes o módulo entre as cargas, tá? O módulo, tá? Entre as cargas. Por que módulo? Porque aqui eu não estou preocupado se a carga é negativa ou positiva, na hora que eu for aplicar a equação. Então, a questão de sinal aqui não vai ser importante. Isso dividido por quanto? Pela distância ao quadrado. Ok? Esta é a equação da lei de Coulomb, força elétrica. O que fala aqui? Ó? Se a quantidade de carga dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes? Bom, duas coisas são importantes de entender em relação à força elétrica. Primeira, a força elétrica ela é diretamente proporcional ao módulo das cargas. Quer dizer isso? Se uma carga aqui duplicar, por exemplo, a força elétrica também vai duplicar. Se tanto faz se a carga Q1 ou a carga Q2. Então, a gente tem que entender isto. Então, se ele fala que a carga dos corpos, que a carga de um dos corpos foi triplicada, então quer dizer, que a força também ela vai ser triplicada. Então, a gente pode afirmar aqui que vai ser 3F. Eu não sei o valor, Então, 3FE, que a força elétrica foi triplicada. Então, por exemplo, se fosse 2 newton a força elétrica, então seria 6 newtons, e assim vice-versa. Então, esse é o conceito. Então, vou escrever aqui, ó, triplica a força. Esse é o conceito. Questão, a letra B, Se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará quantas vezes ou diminuirá quantas vezes? Bom, em relação à distância, o conceito é o seguinte, tá? A força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se ele fala que dobrou a distância, você tem que entender o seguinte, que vai ser FE relacionado ao quadrado dessa distância, tá bom? Eu posso falar aqui que é D ao quadrado, Aí elevado a 2, Então, FE, acho que dá um exemplo mais prático para vocês entenderem. Fica melhor. Então, aqui, 1 sobre D ao quadrado. Vamos supor que esse D meu aqui, ó, ele tivesse um valor de 2 metros. A unidade de medida pouco importa. Então, se eu substituir isso aqui, ficaria como? Ficaria força elétrica, que é 1 sobre 2, 2 o quê? 2 ao quadrado. Então, se eu tiver a força... Se eu duplicar a distância, 2 metros, vai ser 2 ao quadrado. Então, vai ser 4. E assim sucessivamente. Tá bom, gente? Se eu duplicar a força 3 vezes, vou dar outro exemplo aqui, ó.
seria 3 elevado a 2, que seria o quê? 3 vezes 3, que daria o quê? 9. Então, a força aqui, ela ficou 4 vezes menor, tá, gente? Desculpa aqui, ó. Seria F dividido por 4. Tá? Então, a força diminui com a distância. Este é o conceito. Então, nesse caso, como dobrou, que era 2 metros, a força ficou dividida por 4. E aqui, né, como era 3, né, e duplicou, né, a distância, então a força vai ficar dividida por 9. O que quer dizer isso? Se eu tiver uma força aqui, por exemplo, de 100 newtons, né, dando um exemplo que a força aqui é de 100 newtons, né, seria 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 daria o quê? 25 newtons. Né? A força caiu neste valor. E aqui seria 100 dividido por 9. Né? E 100 dividido por 9 vai dar um número menor ainda. Né? 100 dividido por 9 vai dar 11, vou colocar aqui, 100 dividido por 9. Vai dar 11,11 newtons. Então, quanto mais eu aumentar a distância, né, ela vai cair ao quadrado. Né? Isso que eu tenho que entender. Aumenta a distância, a força diminui. Ok? Este é o conceito aqui importante. Vamos continuar aqui a questão 2. Questão 2 fala assim: seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga aqui, separadas por uma distância R. Esses cálculos, gente, pode ter tanto R como D, tá? Vai depender muito do livro, muito do professor, como que ele trabalha. R é igual a D, que significa distância. Tá bom? Assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre as duas partículas de cargas 2Q e 3Q separadas pela mesma distância R? Então, eu tenho que entender o seguinte, que a força elétrica ela é diretamente proporcional ao módulo entre as cargas. Né? O que eu tenho que entender? Que há uma multiplicação aqui. Né? Se ele te deu o valor aqui, ó, 2, e o outro valor é 3, isso vai dar 6. 6 o quê? 6Q, né? Que aqui é 2Q e aqui é 3Q. Estão multiplicando. Outra coisa que você tem que entender, né? A mesma força que uma carga faz, por exemplo, que a carga 2Q faz sobre 3Q, vai ser a mesma força que 3Q faz sobre 2Q. Né? É um par de ação e reação. É a terceira lei de Newton. Então, você tem que analisar, né, os conceitos aqui, ó. A B estaria totalmente equivocada, né? Porque está dando valores de força diferentes. A C também é a mesma coisa. A D poderia ser, mas está incorreta porque, né, quando você multiplica, a gente obtém 6Q. Então, a única alternativa que vai sobrar para nós, na F também aqui, ó, a letra A poderia ser, mas o cálculo está errado. A única alternativa que estaria correta para o nosso conceito aqui seria a letra E de escola. Tá bom? Então, nós vamos marcar aqui, ó, letra E. Então, esses conceitos, gente, tem que ficar muito bem frisados, bem enraizados para vocês não fazerem confusão. Ok? A questão 3 ela já é um pouquinho mais elaborada. Né? Então, nós temos que tomar cuidado aqui com a questão 3. Tá bom? Então, vamos analisar ela aqui. Ó. Em 4 vértices de um pentágono retangular são colocadas cargas de mesmo valor que, tá? mas de sinais alternados, conforme a figura. O número 5 e o último vértice do pentágono é isso mesmo. É colocada uma carga de prova Q0, Q, né, que é a carga de prova inicial maior que zero, que ficará sob a ação de outras forças, de todas as outras forças. Quais os valores de F1, F2, F3 e F4 representam as resultantes ações da carga mais Q e menos Q sobre Q? Ó, ele quer analisar essas cargas nas extremidades aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Ele quer analisar com aqui, ó, com essa carga, pegando esta aqui, ó, que é menos Q, e pegando essa aqui, que é mais Q. Este é o conceito. Então, se aqui é mais e aqui é menos, né? A gente tem que entender o seguinte. Positivo com positivo, eu vou ter o quê? Repulsão, né? Então, posso fazer isso aqui, ó. Vai ter isso aqui, ó. Tá bom? E positivo com negativo, né? Repulsão. Então, tem que colocar aqui também a repulsão.
Positivo com negativo, vou ter o quê? Vou ter atração. Então, faço isso aqui, ó. Elas estão se atraindo aqui, ó. Essa aqui é o X da questão, né? Entendeu? E outro caso, eles falam que as cargas são todas aqui, né? Então, eu posso falar aqui com que aqui vai dar repulsão, né? A força nesse sentido, né? Então, a resultante, se for analisar, né? Porque aqui está relacionando com esse aqui e está relacionando com esse aqui. Também a resultante vai estar por aqui, ó. Interligando aqui, ó. Tá bom? Então, eu posso falar, né, que a opção correta seria a letra D de doido. Né? Ela já é um pouquinho mais enjoada, né, para a gente analisar ela, mas é por causa disso, né? Negativo com positivo atrás, positivo com positivo, repulsão. Esse é o conceito. Né? E se a carga de prova está por aqui, né? Com certeza, né? Vai descer para cá. Vai ser F4 mesmo. Beleza. A questão 4, ela é até mais tranquila do que a outra. A questão 4 fala o seguinte: observe a figura que representa um triângulo equilátero. Neste triângulo, 3 cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. O vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga do vértice 1 é. Aqui está fácil de analisar, porque eu posso fazer o seguinte, ó. Essa carga aqui com essa carga aqui, ó, o ponto 2 e o ponto 1, a gente observa que elas têm o mesmo sinal. Se elas têm o mesmo sinal, nós temos aqui uma repulsão, ó. Tá uma repulsão aqui, ó. Ok? Menos Q com mais Q, né, nós teremos atração. Tá bom? Então, teremos uma atração. Aí pergunta, né, qual que será a resultante? A resultante vai ser aqui, ó, passando aqui, ó. Tá? Tipo um paralelogramo. Então, minha força resultante estará aqui, ó. Quem que representa melhor, né, esse desenho aqui, né? Com certeza a letra C de casa. Tá? Então, esse aqui é bem mais tranquilo de fazer, né? Bem mais inteligente, né? Eu acho que bem mais prática. Então, vamos lá, questão 5. A questão 5 fala o seguinte: considere entre as 3 cargas pontuais de igual módulo que estejam alinhadas igualmente espaçadas as cargas A, C, que as cargas A e C estejam fixas e que os sinais das cargas A e B, C obedeçam a uma das 3 configurações, né? Então, se ele considera A e C fixa, B, C pode, né, ela não vai ser fixa, ela pode ser removida do local, tá? Então, analisando aqui, ó, positivo com repulsão, repulsão, né? Esse aqui vai ter uma atração e aqui vai ter uma atração. Então, você consegue centralizar tanto a carga 1 quanto a configuração 1 quanto a configuração 2. A configuração 3, né, não tem como ela ficar centralizada, que aqui vai trair esse aqui vai repelir esse. Então, as únicas opções viáveis, né, seriam a 1 e a 2, né, e a 3 seria descartada, não entra. Tá? Então, essa aqui entra e essa aqui entra. Então, considere ainda que a carga B esteja solta e em equilíbrio, tá vendo? Para tanto, as configurações representadas pode-se usar o quê? Qual opção seria a correta, né, gente? A opção correta seria o que eu acabei de marcar ali. Tanto 1 quanto a 2, tá bom? A letra E de escola. Por quê, né, gente? A 3 aqui, ó, ela não vai ficar em equilíbrio nunca, né? A esfera B. Por quê, né? Se eu coloco ela aqui, ela é atraída aqui. Se eu coloco ela aqui, ela vai ser repelida aqui, né? Aqui não, ó.
ela vai ser atraída de um lado e atraída do outro. Então, ela vai se manter a mesma posição na configuração 2. E na configuração 1, a mesma coisa, vai ser repelida do lado esquerdo e repelida do lado direito. Então, ela se mantém em equilíbrio. Então, uma das configurações possíveis é a 1 e a 2. Então, gente, aí é a correção da semana 4, né? Espero ter ajudado vocês, né? Bons estudos, né? E até a próxima correção, né? Falta agora a gente terminar o plano de estudos dourados, né? Correção da semana 5 e da semana 6. Até mais.